Bom, em continuidade ao tópico sobre o contrato de trabalho, eu expliquei inicialmente que o contrato de trabalho ele importa em as partes, que foi o vídeo anterior, aonde o empregador e o empregado estão caracterizados. A partir daquela caracterização entre o empregador e o empregado, com essa discussão do vínculo, eu tenho um contrato de trabalho efetivado. Esse contrato não necessariamente precisa ser escrito, ou seja, formal. Ele pode ser um contrato de trabalho informal, aquele contrato que as características estão presentes, mas que não há uma formalidade imposta pela lei. Não há assinatura da carteira de trabalho, que é a maior formalidade que tem, ou qualquer pedaço de papel escrito contrato de trabalho com as condições específicas daquela relação jurídica. Mesmo assim, é um contrato de trabalho. E é como contrato de trabalho, né, de uma atividade de trabalhador empregado, é que haverá a intervenção da sociedade através das leis que vão proteger essa relação jurídica, tanto de um lado quanto de outro. O objetivo desse vídeo é falarmos um pouquinho sobre a classificação desse contrato de trabalho. Ele pode ser classificado, primeiro, quanto à sua forma, está lá no artigo 442 da CLT. A forma pode ser expressa ou tácita, mas ele está sempre subordinado à lei. A lei determina como ela vai ser. Expressa, através de um contrato formal de carteira, que a gente representa pela carteira de trabalho. Lembrando aos senhores e às senhoras, né, que CTPS, Carteira de Trabalho e Previdência Social. A carteira de trabalho, onde consta a qualificação do empregado, existirá lá dentro da carteira, se você folheá-la, você vai ver que existem o quê? Contratos de trabalho. Então, o maior contrato, o maior elemento, comprovação do contrato de trabalho, formalmente falando, é a carteira de trabalho. Por isso, da exigência desse instrumento por parte da fiscalização. A carteira de trabalho assinada demonstra que você tem um vínculo jurídico formal com aquele empregador. E lá, obviamente, tem a qualificação do empregador, local, remuneração, carga horária, etc., previstas no contrato, que são todos os elementos que compõem esse contrato. O contrato de trabalho também pode ser de forma tácita. É aquele que não está formalizado, não está expresso, mas ele existe. As características que o compõem estão presentes. É uma pessoa natural, capacidade civil, que exerce atividade pessoalmente, mediante remuneração, subordinação hierárquica, com continuidade, para uma determinada pessoa. Se está lá definido isso, existe essa qualificação, mesmo que tacitamente. Tacitamente significa que não está escrito, mas as suas características pertinentes estão ali configuradas. Ok? O contrato pode ser qualificado também com relação à sua duração. O contrato ele tem um prazo a ser cumprido. Esse prazo contratual pode ser pode ser por prazo determinado, quanto à sua duração, pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Em regra geral, aquilo que a lei coloca como o normal seria o prazo indeterminado. Ou seja, tem o princípio da continuidade. Nós sabemos que tem um início, que tem um meio, sabemos que haverá um fim, só que não sabemos quando esse fim ocorrerá. Por isso que esse fim é indeterminado. O seu prazo, então, é indeterminado. E como o prazo é indeterminado, esse contrato continua tendo todas as validades, todos os elementos possíveis de garantia entre ambas as partes. Por outro lado, você tem um prazo determinado, que são os chamados contratos de exceção. Nós, na CLT, prevemos duas hipóteses, mas, através de uma medida provisória, agora nós temos uma terceira hipótese, que vai ser tratada agora muito rapidamente, en passant, como falamos aqui, numa gíria francesa, de passagem. Mas à frente nós faremos um outro vídeo só sobre essa medida provisória que define esse contrato por prazo determinado da espécie vulgarmente chamada de contrato verde-amarelo. Vulgarmente não,
enumerado, né? Desculpa, nominado assim pela própria medida, a medida provisória. O prazo determinado demonstra que tem início, tem meio e tem um fim previamente determinado. Ou seja, qual seria o exemplo mais corriqueiro? O contrato de experiência. Ele é firmado por um prazo certo, com o início previsto, o fim previsto. Caso se exerça esse fim, ele se resolve e acaba o processo. Caso se prorrogue por prazo indeterminado, ele vai para o grande mundo do contrato por prazo indeterminado, que é a regra geral que é preconizada. A segunda hipótese, então a primeira é o contrato de prazo determinado de experiência. A segunda é o contrato temporário, que sofreu uma forte alteração com a flexibilização das leis através da alteração da reforma do trabalho, aonde se permite até 90, mais 90 dias, até 180 dias, e não só mais pelo caráter da sazonalidade, da necessidade de demanda, mas por outros elementos específicos. Então nós temos o contrato por prazo determinado de experiência, o contrato por prazo determinado de temporário e o contrato por prazo determinado de verde e amarelo, que eu vou reservar para um vídeo especificamente sobre essa medida provisória, onde a gente vai desenvolver esse elemento, ok? Muito bem. Existem regras de exceção às relações trabalhistas. O exemplo são os contratos de atletas profissionais e os contratos artísticos. E existem outros também. Então, não significa que o jogador de futebol, o jogador de basquetebol ou de vôlei não sejam trabalhadores empregados. Eles são trabalhadores empregados, sim. A relação é do direito de trabalho e, inclusive, a justiça é competente para dirimir os conflitos é a justiça do trabalho. Nós não podemos nos afastar desse elemento. Dada essa classificação do contrato de trabalho, como é que funciona o vínculo trabalhista? Existem duas teorias de contrato que discutem essa natureza jurídica do contrato, do trabalho. A contratualista, onde indica que há necessidade de um contrato escrito ou verbal, mas há necessidade de um contrato. E para que haja necessidade que se caracterize esse contrato, há necessidade de ter a anuência da outra parte. Uma parte pleiteia e a outra concorda. Então, de alguma maneira, as partes convergem para esse interesse em comum, que é o interesse de realizar aquela atividade laborativa para determinada pessoa, e essa pessoa exerce o direito de receber esse provento e vai pagar por isso. Então, há uma anuência expressa ou tácita, mas há uma anuência. E a outra é o chamado anticontratualismo. O anticontratualismo sustenta que não preciso da formalidade da aquiescência. Basta que haja a caracterização daqueles vínculos jurídicos, do vínculo jurídico de empregado e empregador, para que eu tenha um contrato de trabalho. Eu sempre falo da hipótese, faço uma alusão ao namoro, né, ao pedido de namoro. Alguém chega, quer namorar comigo? Sim, quero namorar com você. Isso significa, ou quer noivar comigo, ou quer casar comigo? Isso significa o quê? Uma teoria, aplicação da teoria contratualista. Aquelas pessoas que vão ficando, com o chamado ficante, vai ficando, quando vê está namorando, quando vê já está quase noivo, quando vê está morando junto, amigado de fé, casado é. Independente da formalidade, as condições que o entorno deles, desse casal e das atividades que esse casal exercem, demonstram à sociedade que eles já são casados, mesmo não sendo. Eles vivem como se fossem casados. Aí é a mesma alusão à teoria anticontratualista. Eu não dependo da manifestação de vontade inequívoca, olha, você quer, não quero. Mas se o status daquela relação jurídica já se faz presente, então haverá ali a relação, o vínculo trabalhista. Bom, esta, então, é a base dessa introdução dessa aula de hoje, tá? A próxima, eu vou buscar o desenvolvimento desses direitos mais esmiuçados dessa relação do trabalhador empregado. Insisto, trabalhador empregado é aquele que tem um vínculo trabalhista.
ok? Os outras espécies de trabalhadores nós vamos ver em um capítulo à parte. Boa tarde, bom dia, boa noite.